Voltou a chover em Juiz de Fora, a cidade mais atingida pelo temporal do início da semana, na zona da Mata Mineira. Vários locais ficaram alagados, as buscas tiveram que ser interrompidas nas áreas com deslizamentos, mas foram retomadas agora de manhã. Nossos repórteres estão a postos, eles já vão aparecer aqui na nossa tela. Estão aqui eles, olha só. O Gabriel Landim está no Parque Jardim Burnier, onde 16 pessoas morreram. Landim, boa tarde. Como é que está a situação aí agora, principalmente depois dessa chuva da madrugada, por favor? Pois é, e tá voltando a chover aqui de novo, viu, Kovalik? Olha, situação de momento, um novo deslizamento de terra foi registrado aqui de onde a gente fala ao vivo. É uma rua acima daquela em que estamos entrando ao vivo aqui, onde houve aquele deslizamento de terra. Então, na rua de cima aqui, e olha só, os bombeiros isolaram há poucos minutos atrás essa área aqui, isolaram completamente, colocaram os moradores para fora, várias casas aqui, então, interditadas, pelo menos por enquanto, porque como é que aconteceu esse deslizamento? A gente está falando de um deslizamento abaixo dessas casas aqui do outro lado, onde elas estão aqui, ó. O barranco fica do lado de baixo, então as famílias todas aqui foram retiradas agora. Rodrigo Souza mostra para vocês as imagens por aqui do movimento aqui no local de pessoas que estão saindo de casa agora, pessoas desesperadas, chorando, buscando por parentes para ajudar. Dá licença, como é seu nome? Mariane. Mariane, você ouviu de repente, como é que foi isso? A gente escutou o estalo e a minha mãe estava na garagem com os meus filhos e eu pedi para ela correr. E na hora que eu abri a janela, o vizinho falou, sai correndo que a casa está caindo. Deu tempo de nada? Não deu tempo de pegar nada. Aí eu pedi até o bombeiro agora para ajudar com a mochila, mas... Vai pegar a mochila dele? Das crianças. Os nossos tá lá, mas não tem problema não, o resto a gente conquista. E eu vi que você agradeceu os bombeiros, né? O que você falou pro bombeiro? Agradeceu ele, obrigado. Obrigado. Obrigado, bombeiro. É uma cena que emociona aqui nessa situação, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo aqui. Olha, nesse momento, então, a gente ainda não sabe o número de pessoas que foram retiradas dessas casas, não sabemos a gravidade disso. Os bombeiros estão falando em pelo menos 4 casas completamente interditadas aqui nessa outra rua. Estão avaliando agora a situação desse desmoronamento. Vale lembrar aqui que a cidade tem 130 mil moradores vivendo em áreas de risco. Isso é 1/4 da população. E aí, com essa chuvarada, solo encharcando, a gente vê essas ocorrências uma atrás da outra. Aqui em Juiz de Fora, nesse momento, a gente já tem, portanto, a confirmação, balanço atualizado aqui para vocês de 48 mortes pelos deslizamentos de terra aqui na cidade. Além disso, 13 pessoas estão desaparecidas. A gente preparou uma reportagem, inclusive, para mostrar como é que estão esses trabalhos de busca aqui na cidade. Vamos conferir agora. Foram 137 milímetros de chuva entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. 2 dias depois do temporal que provocou dezenas de deslizamentos de terra e alagamentos. Ruas e avenidas de Juiz de Fora foram novamente tomadas pela água. Um motociclista se arriscou na enxurrada e foi levado pela correnteza. Carros ficaram ilhados. Uma família se abrigou na carroceria para tentar escapar do alagamento. A água também invadiu uma garagem e os carros ficaram boiando. A enxurrada ainda alagou essa academia de ginástica. 3 unidades de saúde registraram alagamentos. No hospital de pronto-socorro, a água barrenta entrou pelas salas. Os atendimentos estão normalizados. Durante a chuva, um barranco cedeu e atingiu 3 casas na região leste. Os imóveis estavam vazios e ninguém se feriu. Outra casa desabou na madrugada no bairro Jardim Natal, também sem vítimas. As buscas que foram interrompidas por causa da chuva foram retomadas hoje. Pela manhã, no bairro Parque Burnier, familiares de desaparecidos esperavam notícias. Os bombeiros encontraram os corpos da tia e do primo da Renata. Desde o dia do desabamento, eu sou uma sobrevivente. Eu agradeço pela minha vida, mas eu quero minhas famílias, nem que seja o óbito, para ter o enterro digno. Aqui, no local mais afetado pelo temporal de segunda-feira, 12 casas foram destruídas por um deslizamento de terra. Pelo menos 6 pessoas ainda estão desaparecidas, todas elas parentes da Carla. Irmãos, sobrinhos, estão todos aí desaparecidos, crianças. Durante as buscas, ainda há preocupação com o risco de novos deslizamentos de terra. Quem está aqui na cidade recebe alertas da Defesa Civil pelo celular com frequência, informando sobre esse risco. Casas foram interditadas em diferentes regiões da cidade. Aqui neste bairro, grande parte dos moradores precisou sair de casa.
E eles condenaram a rua até lá no final da rua lá mesmo. Inclusive a sua casa? Inclusive a minha casa, a igreja que fica lá no final, que eles falaram que tem uma rachadura e que ela lá vai abrindo. Ela lá vai abrindo todas as ruas, mandou todos os moradores sair, falou que vai interditar. A Defesa Civil já registrou quase 1.300 ocorrências desde a última segunda-feira. Nossas equipes estão nos pontos mais atingidos. A Nayara de Paula está em um deles agora. Já são 3 dias de buscas, né, Nayara? Boa tarde para você. Oi, Kovalik, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A nossa equipe fala ao vivo de outra região bastante afetada aqui em Juiz de Fora. É um bairro que fica na região central. Vou mostrar para vocês, olha só a movimentação. A gente confere aqui, voluntários, eles deram uma pausa agora no serviço, porque estão desde 6h30 da manhã aqui no local ajudando. A gente sabe que é um trabalho exaustivo. Isso porque eles estão em busca de 2 crianças, uma de 6 e outra de 9 anos. Essas crianças que estão soterradas. Bom, mais cedo aqui foi encontrado o corpo de um homem de 42 anos. Ele também estava soterrado. E as crianças que estão sendo procuradas são filhas de Jaqueline Teodoro, de 32 anos, que chegou a ser resgatada na última terça-feira com vida e encaminhada ao hospital, mas acabou falecendo ontem. A mãe dela também ficou soterrada, o corpo foi encontrado também na terça. Bom, para vocês entenderem, próximo daqui fica uma área de encosta, que é formada por uma base rochosa, que é recoberta por terra, vegetação. Então, em situações de chuva intensa e prolongada, como a gente tem acompanhado aqui em Juiz de Fora, o solo fica encharcado, mais pesado e pode deslizar. Então, foi isso que aconteceu. Hoje houve mais deslizamento e desde a segunda-feira, um pouco mais... vem deslizando por aqui, né, de terra, bom, pedras também, vegetação, e aqui me explicaram que tudo foi descendo e atingiu essa casa onde essas pessoas moravam. Bom, a gente sabe que a cada dia são novas histórias que surgem nessa tragédia, vítimas que morreram, parentes que ficaram e que ainda não sabem como vão se reerguer. Bom, a gente vai acompanhar um pouco dessa história na reportagem da Letícia Damasceno. Na porta do Instituto Médico Legal, histórias que ninguém estava preparado para viver. O Vânio perdeu a mãe e o padrasto. É uma dor grande, até agora estou gerindo nessa situação, não parei ainda para me encontrar, eu com meu ser, na realidade do que aconteceu. Eu lamento, né, e também peço muito a Deus aí para confortar o coração das famílias, né, de que ficaram aí. A Carla começou o dia aflita e esperava por notícias dos parentes soterrados, no bairro Parque Bournier, um dos mais afetados de Juiz de Fora. São todos meus sobrinhos e irmãs, estão todos subterrados aqui ainda. Tem 8 da família, né? Aqui ainda criança, estão desaparecidos. O Bernardo, de apenas 11 anos, morava no mesmo bairro. Ele era carinhosamente conhecido como Tomatinho e não resistiu depois que a casa onde morava com a família foi atingida pelo deslizamento. O policial penal Reinaldo Neiva Ferreira morreu no bairro Paineiras. Ele conseguiu salvar a esposa, mas não saiu a tempo desse prédio, porque tentou retirar outros moradores. Juiz de Fora cancelou as aulas e abriu 15 escolas para receber as famílias mais afetadas. Essa aqui, na zona leste da cidade, está abrigando 45 pessoas que não têm casa, roupa e nem alimento. E aqui encontraram ajuda. O Nairon chegou ontem à tarde, depois que a Defesa Civil interditou a casa dele e de alguns parentes. A casa da minha mãe caiu, a casa da minha tia também caiu. Nós também nessa situação aí, só Deus. Já a Anne está fora de casa desde terça-feira com o marido, as 2 filhas, o irmão e um dos cachorros da família. Pensei que nem que ia acontecer isso. E essa chuva de ontem caiu mais casa ainda. Eu não estou aguentando mais isso, não. A Letícia Damasceno, que fez essa reportagem, fala com a gente agora ao vivo. Letícia, são muitas histórias de perdas, algumas você mostrou aí na reportagem. E todo mundo aí, nos 15 abrigos de Juiz de Fora, está precisando de ajuda, né? Boa tarde.
Sim, Kovalik, boa tarde para você. Nesse momento a gente acompanha as doações chegando porque realmente as pessoas estão precisando disso. Nosso cinegrafista Wesley Barbosa vai mostrar para vocês a fila. Esses são moradores aqui do bairro, da região, que estão vindo aqui pedir ajuda, alimentos, roupas, inclusive também orientações com a prefeitura. A prefeitura está fazendo esse apoio, dando esse apoio aqui para os moradores. E como você falou também, o pessoal está ajudando. A gente acompanhou durante a manhã essa movimentação aqui, pessoas trazendo marmitas, refeições, uma grande quantidade de ajuda. Aqui, como você disse, né, a gente viu na reportagem, 45 pessoas estão abrigadas. Em outros pontos também, muitas pessoas estão nos abrigos, devido aí às orientações da Defesa Civil, elas estão obedecendo aos pedidos da Defesa Civil. Queria destacar com vocês, gente, que a gente deixa uma dica para vocês na página praquemdoar.com.br. Vocês encontram as organizações confiáveis para onde vocês podem ajudar Juiz de Fora. Volto com você, Kovalik. Obrigado, muito bem lembrado, porque a gente viu nas imagens agora há pouco, né, a ânsia das pessoas, o desespero delas ao receber um alimento, uma garrafa de água. Elas precisam muito e a gente, quem pode, ajude. Obrigado, até mais. Em meio à dor da perda de parentes e vizinhos, moradores de Juiz de Fora se unem para limpar os imóveis alagados. O Wagner Tolendato está no bairro Jardim Natal, traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Wagner. Que informações você tem? Só pela imagem já tem uma ideia do que aconteceu por aí. Boa tarde mais uma vez. Cenário de destruição, né, Kovalik? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no JH. Olha, gente, esse daqui é o córrego Humaitá. Começa na zona rural, passa pela 040 e chega aqui na zona norte. O que aconteceu? Uma chuva forte durante a noite, a madrugada, e aí 8 casas que estavam lá em cima, naquela encosta, não suportaram, o terreno já estava encharcado e elas vieram abaixo. Tem até um carro pendurado de um morador que está lá, que ficou, não teve condições de ser retirado. Parte desse volume todo de água chegou aqui no córrego. A casa que estava aqui bem no leito desabou. Aquilo ali é a estrutura da casa que bloqueou durante toda a manhã o leito aqui do córrego. Esse volume de água acabou chegando nas casas. Mais cedo, todo esse trecho aqui, ó, tomado pela água. O local já foi condenado pela Defesa Civil e isso se estende a outras moradias desse lado aqui da rua do bairro Jardim Natal. O movimento intenso foi uma correria das famílias com autorização do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil para fazer a retirada de alguns objetos dentro de casa. Nesse ponto aqui do Jardim Natal, que agora está vazio, algumas pessoas foram para casa de parentes e abrigos também, para tentar retomar e ver como que fica a situação daqui para frente. Muitos moradores se reuniram nesse trecho da rua. E uma corrente de solidariedade também se formou por aqui, com voluntários, brigadistas, pessoas da comunidade que vieram dar assistência aos moradores. Equipe de limpeza da prefeitura já está no local, fazendo toda a atuação também para ajudar nessa limpeza. E o que sobrou dentro de casa, porque a água tomou toda essa rua. O que sobrou, o pessoal está fazendo uma limpeza e o que não dá para recuperar, os moradores estão deixando nas calçadas. Uma situação muito triste e com a previsão de chuva por aqui. Eu volto com você, Kovalik. E já a gente vai saber a previsão. Obrigado pelas informações, até mais.